Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Gente, nós vamos repercutir aquele caso de ontem, né? O caso da suposta venda de um bebê em um site famoso aí da internet que chocou toda a população. Ontem, o pai da criança, ele teria feito, segundo seu próprio depoimento, uma brincadeira ao anunciar a venda. Mas aí fica a pergunta, quais são as implicações legais desse tipo de atitude? E é sobre isso que nós vamos agora repercutir, aprender e entender com o nosso convidado especial, Dr. Leonardo Girundi, que é advogado, que está aqui. Dr. Leonardo Girundi, tudo bem? Tudo bem, você encheu a boca para falar hoje, né? Você viu? Leonardo Girundi. Tudo bem, querida? Que bom Tudo ter ótimo? você aqui. Sempre um grande privilégio Sempre voltar. os melhores especialistas e você aproveita. Quer saber sobre esse assunto? Qual que é o nosso WhatsApp? 98402-9756. Você pode fazer a sua pergunta sobre esse Isso tema, mesmo. qual seja a sua dúvida. Vamos tentar aqui levar o doutor Leonardo para nos ajudar. E também aquilo que eu e Carol pudermos também fazê-lo, vamos nos esmerar. Agora, você também pode mandar a sua selfie com a imagem do de tudo. A pose, Carol, de selfie. Aí você vai fazer essa selfie aí com a imagem do de tudo um pouco. Olha lá, Ao o Léo fundo. do Giru vai fazer Olha lá, aqui, a ó, selfie. o Léo vai fazer. Aqui, ó, só para você entender aqui, ó. 1, 2, 3 e... Opa! Vira aí, E aí? aproveita Aqui, ó. e vai mandar. Isso. O Léo vai mandar essa mensagem aqui. Amanhã nós vamos exibir, junto com a do Leonardo. Isso mesmo. Nós queremos a sua também. Então, você que nos assiste aí da Suíça, Alemanha, aqui de Betim, do Rio de Janeiro, enfim, de onde você estiver, verdade. mande pra gente com a cidade de onde você nos escreve, claro. O seu nome. E o seu nome, pra gente repercutir aqui, brincar aí, vai ser muito legal. É verdade. Doutor Leonardo, que assunto sério. sério, né? Ontem saímos daqui, assim, bem tristes, Estarrecidos, né? Assustados, enfim, com aquela notícia e tudo. E é uma brincadeira muito de mau gosto, mas ainda bem que não é uma realidade. Mas Só um instantinho, Carol. Léo, ontem nós falamos dessa notícia aqui ao final do programa. Sim. Mas pelo foco no programa aqui, na coisa, ainda a gente tinha uma convidada, dançamos ali. Eu ia falar nesse tão ouvido vocês chocado. dançando, gostei. É, gostou, aí, ó. Pronto, resolveu. Isso bombou no WhatsApp aqui do programa, nossa dancinha. Carol, Ótimo. parabéns. ontem nós arrebentamos Cara de como pau calietes ontem. Eu fui embora, na hora que eu cheguei no carro, parece que deu aquele relaxamento até do foco do Sim. programa, eu fui embora chorando. Até no nosso grupo aqui do WhatsApp, aqui da produção, conosco, os apresentadores, falei, gente, eu nunca fui embora do programa como eu fui embora ontem. Fui chorando, Sim. literalmente, e assim, a menina que estava comigo, que é a filha de um pastor que eu levo para a escola, ela ficou meio assustada, porque isso, no conceito até moral, Sim. social, Sim. isso choca a gente. Com certeza. E aí depois, a gente não sabia, era verdade. As pessoas podem brincar assim, Léo, elas têm a gente tem essa liberdade de poder brincar e usando um outro ser humano e não ter nenhuma penalidade, vamos? Na realidade, são dois aspectos. Primeiro deles é que nós temos observado de forma até fácil, nos últimos anos, a pirâmide da família sendo desconstruída. Nós temos observado esses princípios morais sendo quebrados durante o tempo. Estudiosos nos mostram que é necessário uma taxa de natalidade de algo de 2,1 para que a história da família e para que a história seja repassada de uma geração a outra geração. Isso é um dos motivos que nós temos tido famílias menores, nós temos perdido a intenção de ter família por vários motivos, e isso tem enfraquecido durante os últimos anos. Quando falo os últimos anos, nós estamos falando da última geração, talvez os últimos 40 anos, desde ali da década de 70, principalmente, com a evolução da postura da mulher na sociedade. Chamada revolução sexual, né, Léo? A revolução do sutiã. Dali para cá nós temos perdido muito com família. E chegando a pontos extremos como esse, né? Então isso começa com a falta de identidade familiar, a falta de postura de um pai, a falta de postura de um homem, de um sacerdote,
de uma mulher, da mãe. Então, nós temos perdido quem nós somos diante de Deus e quem nós somos na nossa sociedade, na nossa família. E isso é o que o diabo tem buscado e muitas vezes tem conseguido com grande efetividade, porque uma das coisas que eu imagino que irrita o diabo é exatamente a imagem e semelhança de Deus. Então, quando nós perdemos a nossa identidade, ou não sabemos qual é a nossa identidade, nós estamos ferindo um princípio que nós somos criados, a identidade de Deus. Então, esse é o grande problema da nossa sociedade no momento. E dele decorrem outros tantos. Na realidade, também não sabemos se era brincadeira ou não. De acordo com o depoimento do pai, de 24 anos apenas, inicialmente ele negou. Inicialmente ele falou que ele não tinha feito isso, que não sabia de nada disso e que não era ele. Mas, Léo, antes de entrar nessa questão até do depoimento do pai, da postura, nós vamos falar sobre isso. Ainda sobre a pergunta da Carol, Sim. essa questão, ainda por ser algo novo, principalmente para nós, até numa sociedade jovem como a Sim. nossa, essa questão da internet ainda de ser assim, tá tudo livre, a pessoa pode aberto. colocar essa terra de ninguém. Não é terra de ninguém. Exatamente. Não é terra de então ninguém. você entendeu. Não é terra de ninguém. Na realidade, independente do que você fala, independente de onde você fala, você é responsável pelos seus atos. Tá? Nós não precisamos de uma legislação nova para adequar a internet à nossa realidade. Quando fala que todos nós somos responsáveis pelos nossos atos e somos responsáveis por aquilo que fazemos e falamos, nós pagaremos por estes atos, independente do meio que você utilizar. Seja na televisão, seja no rádio, seja no seu ambiente de trabalho, seja na internet, independente do meio que você utilizar, você tem que responder por isso. Tá? Então, a internet não é um local, uma terra de ninguém. Talvez as Não pessoas... é uma brincadeira de esconde-esconde, que você vai porque lá, as pessoas faz, às esconde. vezes têm a impressão porque ele está sozinho em casa, sozinho dentro do seu Entendi. quarto. Pois é, eu levantei Ele essa tem pergunta a sensação que ele está para sozinho. gerar essa consciência no nosso telespectador, Léo, porque isso é um fator sociológico, emocional, Sim. que a pessoa, de fato, ela se vê ali, ó, ninguém está me vendo. Sim. Então eu posso tudo. Eu posso tudo. Eu posso Eu sou um acusar, super-homem. eu posso ameaçar, eu Desabafar posso todos os meus desabafar, eu sentimentos, posso minhas emoções. matar, Sim. não é? Sim, No emocionalmente. sentido amplo da palavra aí, e isso nada me será imputado. Será. Mas é um engano. Será. Nós temos inúmeras situações. Isso tem evoluído porque o judiciário tem entendido de forma diferente, a polícia também. O Marco Civil da internet entra nisso? Entra nisso também, o Marco Civil. Não muda, não efetiva a mudança na nossa legislação criminal, mas é um marco para a explicação dessa situação, para mostrar que todos respondem por isso. A exposição, por exemplo, de nus, a exposição de conversas entre namorados, marido e mulher. Então, isso tudo a pessoa tem responsabilidade de gravações. Nós tivemos casos de gravações, que na realidade não foi gravação, foi uma interceptação telefônica, no caso da nossa presidente, que na realidade ali não teve nada de ilegal, foi permitido pela lei, foi permitido pelo juiz. Então, mas existem as gravações individuais, você gravando uma conversa, a exposição dessa conversa, tudo isso você responde por ela, dentro da medida do seu ato, sendo brincadeira ou não. Tá? Independente da sua motivação. Independente da sua motivação. Independente, se você utiliza uma arma de fogo e atira ao Léo, para usar o Léo, né? Tava só brincando. Só brincando, atirou. É bom que Léo me lembra também outro Léo. Exatamente, é verdade. Atira ao Léo Léo ao quadrado. e acerta um Léo ou outro qualquer, mesmo que seja sem querer, você paga por esse homicídio. Isso é homicídio, porque você ali assumiu o risco da situação. Então, quando você expõe alguém, você assume o risco e poderá pagar não somente indenizações por danos morais em relação a isso, danos materiais, a pessoa pode perder o seu emprego por isso. Dependendo do que você fez, a pessoa pode perder o seu emprego. Temos vários casos, Tivemos casos noticiados aí, recentemente de uma pessoa que perdeu o seu emprego porque foi divulgada uma situação dela de adultério. Então, nós temos... Por exemplo, acho que em Londres, há um tempo atrás, ou nos Estados Unidos, não me lembro aqui agora, uma professora, porque ela divulgou fotos dela
em trajes sumários ali, seminua, ela foi dispensada da Sim, escola sim. por causa dessas fotos dela na Exatamente. rede social. Então, hoje isso é muito claro, Então, você tem o dano material, que é exatamente perder o emprego, ou o prejuízo financeiro de uma situação. Você estava para ser contratado numa empresa, contratado para fazer uma propaganda. E hoje a sua imagem caiu. Os recursos humanos aí das empresas, eles observam até as certeza, redes sociais com certeza. do candidato. Porque pra já demonstra ter uma exatamente ideia. quem é a pessoa, né? Então tem o dano moral, o dano material e tem a parte criminal, quando as pessoas incorrem em crimes nessa situação. Na grande maioria desses crimes, não interessa a intenção, né? Como o caso, por exemplo... Considera-se o fato. O fato, como o caso do pai de ontem. Inicialmente, ele negou o fato, falou que não foi ele. Depois, hoje, a polícia, da mesma forma que nós temos acesso à tecnologia, imagina nossas agências de inteligência, muito mais eles. Ainda. Então, eles acessam e têm acesso a isso com muita facilidade. Então, você pode criar um codinome diferente, um nome falso, um login falso. Você será encontrado. Seja lá um fake. A chance, existem meios de burlar isso, mas é de alta tecnologia. A pessoa para burlar isso não são pessoas normais como nós, né? Então, a polícia chegou, por exemplo, ao e-mail... Os Snowdens da vida. Os Snowdens da vida. Então, a polícia conseguiu chegar ao e-mail, então ele estava negando que tinha sido ele, e a polícia encontrou o e-mail dele colocando a notícia, ele divulgando a notícia da venda. Então, e aí, quando foi mostrado o e-mail, aí ele falou, não, isso foi uma brincadeira. Então, inicialmente, a história era que não tinha sido ele e não sabia do fato. E depois virou brincadeira. Independente se é brincadeira ou não, o crime é o mesmo. O fato jurídico se estabeleceu. Para este caso específico... E pelo fato de ser filho, parente, isso pode aumentar a penalidade? Por ser uma criança, um menor? Existe um aumento de 1/3 da pena quando era exigido desta pessoa um comportamento diferenciado. Quando era exigido dele, por exemplo, era exigido do pai um comportamento diferenciado. Tá? Então é possível um agravamento. O pai que deveria proteger e não expor. Dosimetria, né? Mais do que dosimetria. Na realidade, existe o que nós chamamos de inquérito policial, é a fase que está. Depois existe a denúncia. Na denúncia, o Ministério Público vai lá determinar em quais artigos que aquela pessoa vai se enquadrar. E ali o juiz pega todos aqueles artigos, sendo condenado, o juiz vai dosar. Vai fazer a dosimetria da pena em cima daquilo. Então, em cima da gravidade. Até essa questão da relação com a relação. Lembrando que nós temos um grande aumento dos índices de crimes contra menores. Alguns estudiosos falam que isso talvez seja por causa do nível de interatividade que vivemos hoje. Nós nunca tivemos tanto caso de vídeos, por exemplo, de pais agredindo filhos. Talvez porque no passado não existia forma de gravá-los. Entendi. Nós não temos como medir exatamente, porque quem tem gravado... Se aumentou, se agora está sendo mais exposto, exatamente. né? Porque hoje, esses vídeos que têm nos chocado de pais batendo em filhos assim, de formas cruéis, babás, são pessoas que estão no mesmo ambiente. Então, muitas vezes a esposa, a companheira. Então, antigamente, como o padrasto, ela não tinha como filmar e gravar isso. Era a palavra dela contra a outra. Hoje ela fica sentada e vendo a cena, registra e divulga. Então mudou a forma de aparecer. Antigamente essas coisas não apareciam. Lembrando que casos, por exemplo, quais são os maiores crimes? São as violências, dentre elas a psicológica, a física e a emocional. São 3 níveis diferenciados, ou melhor, a sexual, física e emocional ou psicológica. A questão do trabalho infantil ainda é uma grande situação, a exploração do trabalho infantil. E então nós temos que tomar certos cuidados com essas situações. E nós não sabemos se o aumento é por causa da divulgação que hoje existe. Certo. Tá? Ou você está aumentando mesmo. Está aumentando. E tem a forma certa de fazer isso. Então, se você conhece algum caso desse e quer denunciar, diz que 100. Agora, a forma com 24 horas por dia, você não precisa se identificar, 24 horas por dia, existe uma delegacia de direitos humanos que atenta para essas situações. Temos que fazer a nossa parte nisso também. Nesse fator também há de se considerar também até o perfil hoje do ser humano muda, porque antigamente as relações eram mais próximas. Sim. Concorda? E agora, como elas já estão mais separadas, já estão mais distantes, então até a forma da denúncia, ela se efetiva, porque antes, não vou mexer não,
eu conheço fulano, é da mesma família, vizinho, então não vou caçar indisposição. Sim. Então a pessoa hoje tem esse tipo de comportamental diferente que ajuda a alavancar esses números aí. E lembrando dessa situação, no caso, por exemplo, da violência sexual, algo em torno, muito próximo de 80% dos casos de violência sexual que são apurados, que a grande maioria talvez nós não saibamos, mas aqueles que são apurados, quase 80%, são de pessoas muito próximas. São muito próximas. Ou é o padrasto, ou é o vizinho, ou é o tio, ou é o professor. Normalmente são pessoas que, teoricamente, deveriam estar cuidando da criança. Então, e os casos de violência acontecem ali de 5 a 7 anos, é muito comum isso. Então, nós temos que ficar muito atentos em relação às crianças, a forma que eles ficam e como eles demonstram isso. Eles ficam mais arredios, as crianças, eles ficam mais agressivos, eles se tornam mais tímidos, porque eles foram agredidos na sua intimidade. A gente pegou esse caso ali, por exemplo, extremo, mas um pai que fica incentivando e divulgando uma criança a dançar de maneira sensual. Artigo isso também... 232 do ECA. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo e vai lá e posta e filma aquela... 232 fala de expor a vexame, expor a intimidade da criança. E nisso não precisa ser pai. Qualquer pessoa que está no momento cuidando da criança, que é o responsável. É o responsável daquele momento. Você pode estar guardando a criança, você quem pode ser o gerou a padrasto. imagem, porque para a criança dançar, alguém deve estar filmando. Pode ser duas coisas. Pode ser uma pessoa que está incentivando fazer e outra filmando no mesmo ambiente. Então, os dois poderiam pagar por essa pena. Então, existe uma pena que é uma detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então, é uma situação, a exposição da criança em si já é um crime e deve ser observado. Nesse caso, Léo, aí agora, então, dessa venda aí desse bebê de 10 dias, então ontem já foi apurado que esse cidadão já disse que ele se defendeu como brincadeira. Sim. O que isso vai incorrer aí em artigos criminais da parte dele? Lembrando que, sendo brincadeira ou não, ele vai incorrer no mesmo crime. E eu vou ler o artigo para nós entendermos bem essa situação. Okay. O artigo nos diz o seguinte, o artigo 238 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceira, mediante paga ou recompensa, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Incide nas mesmas penas quem oferece ou efetiva a paga ou recompensa. Então, quem oferece, nós podemos entender aqui no caso do meio onde foi oferecido. Então, por exemplo, o site pode incorrer em penas, tá? Porque quem está oferecendo é ele. Então, existe uma certa responsabilidade. Mas eu não sou responsável pelas coisas que as pessoas divulgam aqui. E se a pessoa está vendendo drogas ilícitas? Armas ilícitas. Isso. Então, existe tem que ter um critério de avaliação. Se não tem, cria-se, construa-se. Mas deve existir um critério. Então, incorre na mesma pena, impossível, inclusive, de multas, que poderiam ser revertidas à defesa da criança, todas essas pessoas. Quem compra, então, se foi pego alguém vendendo a criança, ele incorre nessa pena. Se ele prometeu a venda, ele não vendeu ainda, mas ele prometeu. Será que foi de brincadeira ou não? É difícil de saber, porque não foi efetivada ainda. Mas então, prometeu. Então, só de prometer a venda, incorre. Então, não precisa ser efetivada o que nós chamamos no direito de tradição ou transação, quer dizer, a entrega do bem, né? É triste chamarmos a criança de bem, né? Mas é a entrega. Mas do jeito que ele colocou lá era um bem, como se fosse um... Ele colocou como um objeto. Ainda coloca lá, um bom investimento, né? Porque tem as imagens aí do site aí para o telespectador, só para ter uma noção dessa aberração social. E como tem a foto da criança, por exemplo, expõe a criança. Aí ele incorre também na pena do 232, que é aquela de expor a vexame, expor a criança. Então ele também tem aquela pena de igual até um 2 imóvel, anos. Você pega vários ângulos diferentes, várias fotos diferentes. E às vezes ouvindo isso a gente fica assim, poxa, mas seriam só 6 anos de detenção? É pouco tempo, 6 anos, teoricamente seriam esses 2 principais artigos, então seriam 6 anos de detenção, é tão pouco, às vezes a gente acha que é pouco, na realidade o que existe não é que a lei tem que ficar mais dura, é que as medidas devem ser efetivadas. Né? Hoje nós não temos, eu li hoje de manhã,
que na Holanda estão sendo fechadas 16 cadeias. Por falta de preso. Por falta de preço. Olha. 16 cadeias. E no nosso país isso tem aumentado assim, assustadoramente o número de presos. Nós temos a segunda maior população carcerária do mundo. Mas isso vem tudo do início da conversa. Então nós temos perdido essa situação toda e nós não temos colocado a pessoa... Lembrando que as nossas penas, elas não são retributivas, elas são punitivas. Né? E por isso que questionamos a questão da pena de morte, que antigamente, no passado, as penas eram todas que nós chamamos de retributivas. A pessoa roubava e cortava-lhe a mão, porque ele roubou. Biblicamente a gente tem que é a lei de citações. Talião, né? Dente por dente, olho por olho. Sim. É a lei de Talião, é uma das primeiras leis. O adultério era punido com a morte, Com a por morte, exemplo. exatamente. Então, mas aí nós entendemos a evolução, que nós saímos da lei retributiva, que é retribuir exatamente aquilo que ele fez. Ele matou alguém, então ele deve ser morto, para aquela pena que é punitiva. Nós temos que puni-lo para ele entender que a atitude que ele teve é uma atitude repressiva, que nós não aceitamos e devemos reprimir essa atitude como sociedade e tentando transformá-lo numa situação, num cidadão melhor. É o que nós não temos conseguido. Que vamos dizer, o acréscimo aí seria de uma educativa. Então nós não temos conseguido por vários motivos. Primeiro porque o nosso nível de presídios são péssimos, a quantidade de pessoas lá dentro são terríveis, as pessoas envolvidas no cuidado e no tratamento das pessoas não são treinadas muitas vezes por isso, então não é nem por falta de vontade dessa pessoa. Nós temos um índice da pessoa que é reincidente de algo em torno de 73%. 73%. 73% de pessoas que saem da cadeia voltam para a cadeia por algum motivo. Ontem mesmo, no jornal dentre da eles? Itatiaia, ontem estava falando exatamente sobre isso. Nesses 3 meses do ano aí, a polícia fez apreensão aí de mais de 200 e tantas pessoas aí. 80% delas eram reincidentes, a estatística é de 80%. Por exemplo, teve um desses cidadãos ali que foi citado, ele já tinha ali passagem por mais de 20 vezes. 20 vezes, é absurdo. Então, quer dizer, o nível de reincidência é altíssimo. Agora, se nós imaginarmos, nós estamos aí com quase 9 milhões de desempregados e pessoas com bons currículos desempregados. Imaginemos, então, alguém que saia hoje de um presídio. Essa pessoa que saiu hoje do presídio vai conseguir recolocação? Não, por vários motivos. Por vários motivos. E Então, nem considerando preconceito. por vários motivos, quer dizer, já temos um problema social, um problema de crise econômica e ainda temos o acréscimo da questão do preconceito. Quer dizer, a pessoa pagou pela pena dele e ele não consegue um serviço. E aí ele fica sentado na rua porque não tem onde ir, fica sentado na rua, alguém passa e faz uma oferta irrecusável. Conjecturando a respeito desse moço aí, considerar as fotos que ele colocou, demandou tempo. E a gente ouve os comentários, as pessoas comentando e falam, poxa, o cara que está cuidando do bebê ter tempo para postar foto, o cara está muito à toa. Sim, sim. Então a gente pode pensar, porque ali nós estamos falando de um jovem de 23, 24 anos. Exatamente, exatamente. É interessante que a pessoa que viu o anúncio ligou para a polícia militar, a polícia militar falou que tinha que ser na polícia civil, ligou para a polícia civil falou que tinha que ser pessoalmente. Nossa. Então a pessoa teve que ir pessoalmente para uma delegacia. Se ela tivesse discado no Disque 100, teria Tinha resolvido. Então, você entende o nível de sociedade que nós temos? Assim, A desinformação ainda nesse e aspecto. por quê? Aí você fala assim, nossa, a culpa é do policial que não soube atender? Mas você fala assim, poxa, ele recebe de cada 10 ligações, 6 são trote. Até por causa disso, falando mesmo, olha, Então, foi quer brincadeira. dizer, aí você fica assim, a sociedade está ruim. Nós perdemos a nossa sociedade, nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo a nossa sociedade. Nós estamos perdendo a nossa sociedade quando nós passamos um sinal vermelho. Nós estamos perdendo a nossa sociedade quando nós oferecemos um dinheiro para um policial. Tentamos corromper alguém. A corrupção, ela está dentro das nossas casas. nós- Quando você para numa fila dupla com a também. fila dupla, quando você mente para o seu filho. Então, quer dizer, nós estamos perdendo os nossos princípios. E não é à toa que princípio chama princípio. Né? Senão chamaria ultício. A última coisa a ser observada. Não, é a primeira coisa. O que nós temos observado primeiro? Então, nós temos perdido isso. Então, nós temos que voltar a este raciocínio. Uma pergunta, ô Leonardo, a respeito da família, da mãe. Ela pode também ser penalizada ou ela deveria ter uma outra atitude? Como que fica Nós essa tivemos um questão? caso recente que eu senti exatamente a situação que o pastor Serginho sentiu ontem ao sair daqui. Eu estava indo trabalhar e ouvi no rádio
cedo uma notícia de um padrasto que tinha violentado uma criança de 7 meses, se eu não me engano. 7 meses. A mãe saiu para trabalhar às 8 horas da manhã e o padrasto, uma menina de 7 meses. A menina foi violentada sexualmente e ele saiu de lá e foi para o hospital e falou que ela tinha caído, a criança tinha caído, tinha um traumatismo craniano e que a menina tinha caído e por isso que ela estava assim, a menina teve um ataque cardíaco e morreu. O tamanho da violência foi tamanho. E eu ouvi isso e comecei a chorar sozinho no carro. Porque eu falei, ao nível. E ele foi chamado da delegacia, ele assumiu que ele tinha feito. Ele falou que não gostava da criança, que a criança não era dele, que ele não gostava da criança. E ele assumiu aquilo. E a mãe está incorrendo também no crime, porque ela deveria ter tomado, mas ela não estava em casa, mas ela deveria ter tomado cuidado com quem que ela estava deixando a criança. Então, a mãe responde por muitas situações. Quando eu falo mãe ou pai, é a pessoa que não está presente. O responsável que não está presente no caso. Porque esses fatos não acontecem na hora. Isolados, né? Muitas vezes já existiu outros sinais. Você vê que a pessoa é violenta, você sabe que a pessoa não é flor que se cheira. Ou não gosta, já avisou, falou, não, você não deixa esse menino seu comigo não, porque um dia eu vou perder a cabeça. Quer dizer, alguns sinais muitas vezes são deixados, então nós temos que tomar cuidado com essas situações. Antigamente, nós deixávamos de fazer as coisas por vários motivos. Eu costumo brincar com meus alunos que nós sempre fazemos alguma coisa por questão cultural, ou por questão religiosa, ou por questão da legislação. Tudo que nós fazemos é por causa de uma dessas situações, e algumas delas pelas 3. Nós casamos, por quê? Porque na nossa cultura a gente casa. A gente casa na igreja por quê? Porque a religião fala assim. E a gente casa só com uma mulher, por quê? Porque a lei fala que só podemos casar com uma mulher. Então, muitas situações são envolvidas, mas são sempre essas 3. Antigamente, você fazia algo errado e pensava assim, nossa, eu errei e machuquei essa pessoa. E Deus vai me punir. Eu estou errado. Você ficava constrangido com Deus. E também, ao mesmo tempo, ficava constrangido com sua mãe, com seu pai. Se o meu pai ficar sabendo disso. Então, nós temos perdido essas situações. Nós temos perdido essa situação. Falando assim, olha, meu pai já não prestava, minha mãe nunca prestou. Eu também não presto. Então, nós perdemos essa sensação de responsabilidade nossas. Ele falava assim, não, poxa, além de ter feito isso, o meu pai ia ficar muito triste de ficar sabendo que eu tinha feito isso. Minha mãe soubesse disso, então nós temos perdido os nossos laços familiares. Então, nós temos que voltar para isso. Léo, para a gente estar aqui só frisando bem para o nosso telespectador, trazendo essa informação para os nossos queridos que nos assistem em casa agora, sobre a responsabilização deste site comercial aí, deste famoso site comercial. Onde que ele pode ser penalizado, onde vai incorrer ali em crime por aceitar esse tipo de comércio ali? Hoje nós temos um aumento muito grande, por exemplo, da questão da pedofilia. E existe uma guerra sendo travada pelo Ministério Público contra a pedofilia, os direitos humanos contra a pedofilia. Então, nós temos visto essa situação. E nós entendemos, e no caso, por exemplo, de pedofilia, a pessoa que retransmite aquela mensagem pode incorrer no crime. Então, o que eu quero dizer com isso? Você recebeu uma foto de uma criança nua. Uma criança de 10 anos, você viu aquilo. Você achou muito legal, muito bonito e retransmitiu. Você, quando retransmite, você também incorre no crime. Tá? Então é algo que você não deve nem abrir no seu telefone. Então, viu uma cena como essa, que nitidamente é uma menor, deleta já na hora. Nem transmitir para comentar, porque às vezes você transmite com boa intenção. Tá? Olha que absurdo que nós estamos chegando na nossa sociedade. Às vezes você está tentando fazer como anúncio, mas se você for rastreado, você vai incorrer na mesma cena, porque nós não podemos divulgar essa imagem da criança. Então eu entendo que os sites... Porque a lei também não vai ter como julgar a sua intenção, ela vai julgar só o fato. Exatamente. Né? Então é óbvio que o juiz, ao julgar, ele tenta entrar na intenção, ele tem que entrar na intenção. Então isso será apurado. Mas tem muitos crimes que só pelo fato de fazer já incorrem no crime. Então o site é responsável. Nós temos que chamar a responsabilidade de todos os membros da sociedade.
está na hora de nós pararmos de lavar as mãos de qualquer pessoa, as nossas mãos e as mãos de qualquer um que passou pela situação. Então o site tem que responder no limite da sua responsabilidade, Sim. tá? Independente Nem do fato. mais, nem menos. Nem mais, nem menos. Então se houve, se está sendo anunciado arma, venda de arma, ele tem que correr. Se ele está sendo anunciado, mas eu não tenho como controlar, então fecha o site. Isso mesmo. Eu não tenho, se eu fizer isso, vai ficar caro demais. Então fecha o site. O que nós não podemos aceitar é que na Essa nossa sociedade permissividade. evoluída, em pleno século XXI, não existam mecanismos para impedir e coibir crimes como esse. Então o site será provavelmente incorrido nas penas também. Mesmo bom. que não tenha ciência. Mas, olha, eu não tinha como saber que isso aconteceu. Deveria ter. Os filtros ali por palavras, enfim, mecanismos tem e a gente sabe disso e a gente Exatamente. vê. Até porque a Bíblia fala que o rei, antes de entrar na guerra, ele senta e calcula. Então, se você quer Sim. criar algo, Sim. sente se organize Sim. para que você não venha responder por coisas... Organize e reorganize. Claro. Porque as coisas mudam também. Então, às vezes, quando você criou, não tinha essa necessidade. Mas a lei mudou. Então, você vai reorganizando. Organize e reorganize. Léo, nosso Deus, que bênção. Léo, muito obrigado pela Que Pela agradeço. aula. ter atendido ao nosso convite aí, né? Porque nós todos, né, a sociedade de uma forma geral ficou chocada aí com essa notícia. Aí por isso que nós trouxemos aqui o Dr. Leonardo Girude. Obrigado por você ter atendido o nosso Sempre um convite. privilégio, Volte uma honra. sempre. Contem comigo. Estou aqui para servi-los. Sempre. Agora eu queria só ler um versículo aqui, Léo, porque como que a Bíblia Trata o assunto. ela trata algumas coisas que são interessantes para nós. Em Provérbios, capítulo 26, Provérbios 26, versos 18 e 19, diz assim: como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: eu estava só brincando. Ou seja, a Bíblia ela já nos traz essa... Será que foi escrito Fala ontem? louco. Será que esse Não. versículo foi escrito ontem? Salomão escreveu isso aqui há muito tempo. Parece que ele viu a situação de ontem, né? Sim, Que o a gente- Senhor, ele é fácil, sabe, né? né? Chegar, ela estava brincando, se escusa. Isso é o tudo. Espírito Santo, né? Que é capaz de prever todas as situações É verdade. e tem como nos ensinar. Por E isso que a nos gente chama mostra de que a prumo, né? Bíblia Por é isso, que a mais gente atual precisa- do- por isso que a gente precisa conhecer a palavra de Deus para não incorrer em situações como essa. Por isso que a Não Bíblia é nos mais enquadrar nesse artigo da Bíblia. Exatamente, exatamente. Por isso que a Bíblia é mais atual do que o jornal de agora. É Verdade. Verdade. Uau, que delícia. Obrigada, Léo. Volta Privilégio. sempre, tá? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.